A paz do Senhor a todos, amém? Pela graça de Deus, mais uma noite, nós estamos aqui para louvar, engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sendo um culto de missões, nós sabemos que o fundador dessa igreja é um missionário, né? E que nesse mês completa 69 anos. E ele, pelo trabalho que foi feito, que foi realizado na obra, sempre foi um homem que levou a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, por todo o país e alguns lugares do mundo. E que nós tenhamos também dando essa continuidade, né, de levar o amor, a mensagem do Pai. E também eu quero aproveitar a oportunidade para comunicar à igreja, né, sobre a Igreja da Criança, que é a nossa obra missionária local, que o Senhor tem enviado muitas crianças, viu? E glória a Deus por isso. Nós estamos um número aí de 60 crianças, e também na chácara já temos 11 crianças, então o Senhor tem enviado. E agradecer também a todos os professores, as pessoas que se disponibilizam para estar ali, e também todos que têm contribuído através de ofertas, donativos e as orações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo fortaleça cada vida, cada família, para que nós possamos dar continuidade a essa tão grande obra e o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. E quero dizer também, amados, que ali a gente se sente, é tão maravilhoso isso, quando a gente se sente impotente diante de fazer algo, porque é o Senhor. A nossa dependência é total do Senhor. Nós não temos condições nenhuma. Aquelas crianças ficam ali uma hora e depois elas retornam para os seus lares. Fica uma semana, nós não sabemos o que acontece, mas o Senhor tem cuidado delas e tem enviado elas para ouvir a palavra de Deus. Então nós glorificamos a Deus por isso. Amém, amados? Glória ao Senhor. Queridos, João, capítulo 4, palavra de Deus, João capítulo 4, a partir do versículo 4. A leitura vai ser um pouco extensa, e também assim uma porção da palavra de Deus que todos já assim conhecem, já ouviram várias mensagens, mas o Senhor ele renova através da sua palavra as nossas vidas e nos dá um entendimento novo no dia que se chama hoje. Amém? Você crê assim? Então a palavra de Deus diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, que pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede,
dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem preciso vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tem razão em dizer que não tens marido, pois já tive 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, os judeus, dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é importante que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Naquele momento, chegaram seus discípulos e maravilharam-se em encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: que queres, ou por que falas com ela? Então, deixando o seu cântaro, e a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Enquanto isso, os discípulos lhe rogavam: mestre, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis ainda há 4 meses para a colheita? Eu vos digo: peguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a colheita. Amém? Glória a Deus. Leitura extensa, e vamos orar para que Deus fale conosco. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, te agradecer pelo seu cuidado, pelo seu amor, por tudo que tem feito nas nossas vidas. O seu chamado, Pai, o seu chamado, que nós possamos entender, Senhor, que nós fomos chamados para exaltar, glorificar o teu nome e anunciar o seu evangelho. Que nós possamos, Pai, sair daqui mais dispostos, cheio da tua graça, cheio da tua unção, e realizar, Pai,
a sua vontade, fazendo com que o nosso coração possa te buscar, nós possamos te, ó Senhor meu Deus, adorar, assim como o Senhor busca os adoradores, em espírito e em verdade, em todo o tempo, para que haja o mover do Teu Santo Espírito em todas as nossas vidas, e que nós possamos realizar a Tua vontade, o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa leitura, quando nós iniciamos ela, no versículo 4, era necessário passar por Samaria. Samaria não era um lugar, naquele tempo, até às vezes no dia de hoje, um lugar tão agradável para se passar. Só que Jesus, Ele passou por lá. E nós fomos chamados por Ele. Qual o motivo que nós fomos chamados por Ele? Motivo, João, capítulo 15, verso 16, ele diz assim: não foi vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi, para que vades e dê fruto, e que esse fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires em meu nome será feito. Então tudo que nós pedimos ao Senhor, para que nós possamos dar frutos, Ele vai nos conceder. Isso é palavra de Deus, é só simplesmente crer. Nós pedimos a Ele frutos, Ele vai nos conceder os frutos que nós necessitamos para cumprir o seu propósito. E diante dessa narrativa de Jesus e a samaritana, eles tinham algumas coisas divergentes entre os samaritanos e os judeus. Os samaritanos só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Eles só aceitavam isso, os samaritanos. Os judeus consideravam que o templo é uma diferença. Eu anotei aqui algumas diferenças que tinha entre eles. Os judeus consideravam que o templo santo era em Jerusalém, enquanto os samaritanos consideravam que era no Monte Gerizim, o lugar da adoração. Os judeus consideravam os samaritanos como um grupo com um culto defeituoso, por não aceitarem os demais livros da revelação divina. Então, o que a gente percebe-se nessa leitura? Que havia algo entre os judeus e os samaritanos. Eles nem utilizavam o mesmo, às vezes, talher, porque poderia contaminar. Para eles era contaminação. E aí Jesus chegou, Ele tinha que passar ali. Sabe, queridos, sabe o que nós aprendemos com isso? Que tem lugar, nós que seguimos a Jesus, temos lugar que não é agradável, ou situação que não é agradável, mas tem um propósito de Deus em nossas vidas. Ele tem um propósito. Nós estamos com Ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem mesmo seu filho poupou. Será que com Ele também não dará todas as outras coisas?
temos que fortalecer a nossa fé, sabendo que tudo que nós passamos nesta terra, o Senhor está conosco, principalmente nessa missão de levar o Evangelho, de reconciliar. Jesus Cristo veio para o ministério da reconciliação, reconciliação de nós com Deus, porque nós não havíamos condições nenhuma. Então Ele fez isso por nós, Ele nos reconciliou com Deus, e nós devemos glorificar e exaltar isso. O que Ele fez, Ele foi reconciliar uma mulher que era desprezada. Como nós vivemos num ambiente, no mundo, onde é facilmente nós, se colocando às vezes até em situação como judeus, porque ela era 5 maridos. Dizemos que é uma prostituta, uma adúltera. E hoje nós, não sendo judeus, não sendo samaritanos, mas filhos do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que o Senhor nos colocou nessa família maravilhosa, e nós às vezes nós não temos direito nenhum de fazer acepção de pessoas, de pré-julgamento. A nossa obrigação é amar, a nossa obrigação é servir, é cuidar. E aí Jesus Cristo, Ele leva a ela algo assim tão tremendo, tão maravilhoso, que se eles não tocavam em nada, porque contaminava, ainda mais falar com uma mulher. Jesus se colocou naquela posição para quê? Para trabalhar o coração dela, para conversar com ela e para dar a ela a fonte de água viva, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Assim como deu para cada um de nós, assim que Ele nos encheu dessa água viva, porque nós também éramos totalmente separados de Deus, e hoje Ele nos traz aqui para nós termos esse entendimento de que a direção que Ele nos dá, no qual Ele nos chamou, tem um propósito de anunciar o seu amor. E isso faz parte da gratidão, meus queridos. Eu não vou falar os principais trechos apenas, porque é extenso. Mas essa mulher, ela foi a primeira evangelista. A gratidão que nós temos ao Senhor, daquilo que Ele fez por nós, nos leva a falar desse amor, nos leva a viver esse amor. O amor dele nos constrange. Nós levantamos assim: Senhor, a alegria de estar na presença dele, o cuidado dele conosco. E muitas vezes situações, realmente tem situações difíceis, sim, tem, mas Ele está conosco. Então, às vezes é necessário, como Jesus passou naquele lugar, às vezes é necessário a gente passar por algumas situações nas nossas vidas. Para quê? Para qual objetivo, né? O objetivo foi que o Evangelho foi propagado, vidas foram salvas, samaritanos foram convertidos, muitos judeus,
que aí fala-se no lugar da adoração, porque muitos não, né? E o Senhor busca adoradores, Ele busca que adorem em espírito e em verdade. O Pai busca. E agora, como não é uma questão do lugar, nem uma santa adoração, não é isso, é adoradores santificados pelo Cordeiro, adoradores santificados. Então, por isso que o Senhor é que Ele explanou, conversou com ela, falou que, né, de algo maravilhoso. Os discípulos eles não estavam, mas quando eles voltaram, eles ficaram maravilhados como Jesus, a forma como Jesus tratou aquela mulher. Nós passamos, amados, como eu falei, às vezes uma situação que a gente precisa ouvir as pessoas, porque Jesus aqui, Ele ouviu, Ele conversou com ela, para saber o que está acontecendo, ter ouvido, para a pessoa falar o que está acontecendo, orar ao Senhor. Eu vou conversar com aquela pessoa, Senhor, dá graça para que ela possa abrir comigo e eu possa estar falando do amor de Jesus para ela. Eu estou falando do envio nosso, tá? Eu estou falando da nossa missão lá fora. Aqui é amor puro, aqui é família unida, aqui é fortalecida para falar desse amor. Que nós tenhamos essa unidade. A intercessão de Jesus, eu acho tão linda. Quando Jesus ora no capítulo 17 de João, Ele fala ao Pai: Pai, aqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Mas como eu e o Senhor somos um, assim também eles sejam um, para que o mundo possa acreditar, crer que o Senhor me enviou. O mundo, ele vai crer. As pessoas, quando eu falo mundo, não sistema, mundo, pessoas, eles vão crer se nós tivermos um com Cristo e a igreja um com os irmãos. Eles vão crer que nós estamos buscando as mesmas coisas, nós temos o mesmo propósito. Deus, Ele já nos deu tudo. Jesus já nos deu tudo que nós precisamos. Agora é andar na obediência, aprendendo com os lugares que estamos passando, e Ele ser exaltado, e Ele ser glorificado. Muitas vezes, amados, a gente se pergunta por que estamos passando por isso, qual o motivo disso. Você pode ter certeza, o Senhor tem um propósito muito grande, porque a nossa visão, mais para frente a gente vai ver, porque a nossa visão está muito terrena. Por isso que nós perguntamos para o Senhor, questionamos o Senhor. Quando a nossa visão está ao alto, a Cristo, nosso Senhor e Salvador, quando nós olhamos para Ele, conversamos com Ele, nós descansamos naquilo que nós estamos passando, naquilo que nós estamos vivendo. E quando nós entendemos isso, só tem uma coisa a fazer: exaltar, glorificar e dizer que Ele é bom, poderoso, santo, maravilhoso.
Então nos falta o quê? Entendimento. Pedir ao Senhor entendimento. Precisamos orar mais. Às vezes nós não paramos para abençoar os nossos filhos. De joelho, clamando ao Senhor, diante da situação. Aquelas pessoas que nós vamos fazer uma oração aqui, que nós convidamos para estarem aqui conosco. Então não podemos desistir. Nós estamos muito vivendo um mundo de distração, e muitas coisas estão nos distraindo. Queridos, quando eu estou falando na igreja, primeiro Deus já me moeu, tá? Então primeiro é comigo, né? E aí eu compartilho que o cuidado, o amor de Deus para conosco. E esse é o amor de Deus para conosco. É maravilhoso quando você encontra as pessoas, é como se fosse um nascimento de uma criança. Nós todos nos alegramos, independente se nós temos laço de sangue ou não. Quando nasce uma criança, não é maravilhoso? É maravilhoso, é uma vida. E da mesma forma, quando uma pessoa se entrega ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela se abre o coração. Isso não pode sair de nós. Isso nós não podemos abandonar, essa tão grande comissão que o Senhor Jesus deu a cada um de nós. Independente da idade, independente de toda e qualquer situação, foi nos dado essa missão. E nós devemos pedir ao Senhor que nos fortaleça a nossa visão espiritual, para que nós entendamos que nós não somos um corpo, nós somos espírito. É um espírito que tem uma alma e habita num corpo, mas nós somos espírito, e nós vamos viver uma eternidade com o Pai, essa eternidade. Mas para isso nós precisamos entender todo o tempo, a cada momento, o que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós descansamos. Nós não temos que ficar mais atribulados, é descansar, é o descanso no Senhor. O Senhor está no controle da minha vida. A preocupação que às vezes nós temos que ter, eu acredito que não seria nem preocupação, mas é buscar de Deus a sua direção. Isso a gente tem que ficar atento. Senhor, eu faço isso, aquilo, mas quando não, você não falou, não vamos fazer. Porque se a gente faz, a gente perde esse tão precioso tempo que Deus, Ele quer usar esse precioso tempo para que nós possamos glorificar o nome dEle, exaltar o seu nome, estar no propósito mais rápido, propósito alcançado. Aquele povo que saiu do Egito, eles ficaram muitos anos, 40 anos, ali sofrendo, passando dificuldade, porque o Senhor nos ensina. Se a gente não aprender, vai fazer de novo, porque Ele quer tratar conosco. Ele é ruim? Não, Ele é maravilhoso, Ele é bom. Ele quer nós, pessoas, crentes, filhos, maduros, simples como uma criança, mas maduros para conversar com o Pai. Coração puro. E o Senhor, Ele deseja isso dessa amada igreja, porque ela deu a cada um de nós assim algo tão maravilhoso, através da vida do pastor Anísio e através de todos os irmãos, os projetos missionários. E é tão maravilhoso o trabalho com a criança,
que é uma formação, além dela ter ali já nos primeiros anos de vida, nos primeiros anos, ter um relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso, e nós ensinamos a caminhar. Quando houver o crescimento, nós estamos tendo gerado homens, mulheres cheios do temor do Senhor. Porque nós estamos, olha o que nós estamos vendo, né, nesse mundo: pessoas totalmente sem temor, que muitas vezes não conhecem esse amor. Então, quando Deus dá essa oportunidade para a gente já iniciar com as crianças, e não deixar de fazer com os adultos, levar esse amor, nós vamos unir cada vez mais num só propósito. Esse lugar que nós estamos aqui é lugar de adoração, de oração, para que nós possamos nos fortalecer, ensinar, de ensino, para que nós possamos fortalecer e levar a palavra de Deus. Tem muitas pessoas morrendo próximo de nós, pessoas da família que nós às vezes não estamos, morrendo sim, e nós não clamamos ao Pai, não nos colocamos de joelho diante de Deus. Próximo, e os amigos de trabalho, e os amigos de faculdade, pessoas, nós precisamos confiar, assim como essa mulher confiou no Senhor. Confiar como? Fala, eu estou orando ao Pai, e eu sei que meu filho, que meu primo, que o meu avô, ele vai receber a graça de Jesus sobre a vida dele. Isso tem que estar ardente no nosso coração. Nós fomos abençoados, nós fomos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, nós fomos comprados por alto preço, nós estamos salvos. E quando nós estamos assim, salvos, nós precisamos dar a mão para aqueles que não estão, com muito amor, clamando ao Senhor. Por isso que o Senhor, Ele não deseja, mas Ele diz, eu sei que Ele não deseja, mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Então essa fé é a fé, essa fé que tem que produzir, não fé em coisas, mas a fé que possa dar vida, como nós recebemos. Nós somos filhos amados e queridos do Senhor. Então, quando os discípulos voltaram, aí nós já vamos aqui para... Eles se maravilharam de tudo aquilo que Ele tinha feito, que Jesus tinha conversado com aquela mulher, tinha tomado água, tinha dado a palavra de água viva. Ela foi transformada. E os discípulos se maravilharam, porque não tinham esse tipo de relacionamento. E principalmente Jesus, mestre. E quando os discípulos chegaram, vamos lá para o...
4:27, aí ele fala assim, ó. Naquele momento, chegaram os seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: que queres ou por que falas com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde ver de um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Enquanto isso, os discípulos lhe rogavam: mestre, come. Eles estavam preocupados. Eles estavam preocupados com Jesus. Mestre, come. Ao que Jesus respondeu? Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vos não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eles estavam pensando totalmente na satisfação terrena, corpo, mas Jesus, totalmente espiritual. O Pai é suficiente para nos sustentar. A vontade dele nos sustenta a nossa alma. Nós somos totalmente descansados no Senhor. Ele é maravilhoso. Glória ao Senhor. Então os discípulos diziam uns aos outros. Jesus lhe disse: a minha vontade, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E Jesus continuou até onde nós lemos: não dizeis ainda: há 4 meses para a colheita? E eu vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para colher. Meu Deus, oh, aleluia, Senhor. Meus amados, era 4 meses, né? Eles estavam observando que a comida, a safra, né? De 4 em 4 meses, de fevereiro eles estavam pensando totalmente terreno. Aí o Senhor falou: ó, erguei vossos olhos, porque o olhar estava na onde? Não estava lá em cima, estava embaixo. Os campos estão brancos. Olha a colheita. Olha o que eu fiz a essa mulher de Samaria. E o que eu vou fazer nesse campo aqui onde estão os samaritanos? Ela foi lá e levou a mensagem. Ela falou do amor de Jesus. E nós, cada um de nós somos também os seus discípulos. Mas o Senhor tem ensinado a cada dia para nós, a cada dia, a cada culto, a cada pregador que vem aqui: buscai as coisas que são de cima, não que são da terra, onde Cristo está sentado. Jesus, nos ajude, Pai. Nós precisamos, Senhor, nos quebrantar, amar. Nos ajude, Pai, nos ajude, Espírito Santo. Quebranta os nossos corações, Senhor. Que nós estamos passando não é nada daquilo que o Senhor passou e suportou na cruz por nós, Pai. Oh, Espírito Santo, te louvamos, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu amor.
que o Espírito Santo de Deus possa ministrar mais e mais nos nossos corações, porque os campos, a colheita está aí, amados. E tem muitas formas de falar, ou às vezes não falar, às vezes o silêncio, conforme a situação. Não há diferente forma de colheitas? Como uns vai com máquinas, outros apanham com as mãos. Então tem muitas formas, amados. Que o Espírito Santo ministre a cada um de nós a forma que nós vamos escolher frutos para a glória de Deus. Amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Oh Pai, glória a Deus, Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu infinito amor para conosco, Senhor. Obrigado, Jesus. Que nós possamos, Pai, oh Espírito Santo de Deus, Senhor, meu Deus, às vezes tem lugares que nós estamos passando, Pai, que às vezes pode ser esse lugar onde Jesus passou. Oh Senhor, um lugar que não é tão agradável, diante das dificuldades, antes das aflições, mas o Senhor está conosco. Mas que o Senhor ministre em nosso coração, Pai, nos nossos corações, Senhor, que tem alguém com sede, Pai, e nós temos a água viva para dar a essas pessoas. Que o Senhor venha nos fortalecer, Papai querido, que nós possamos entregar, Senhor, entregar a água viva, a Tua palavra, o Teu agir, o Teu amor a essas pessoas, Senhor, que tanto necessita, como tanto nós necessitávamos, Senhor, e nós necessitamos a cada dia ainda, mas nós sabemos agora já o caminho, e muitas pessoas ainda não conhecem o caminho, Senhor. Oh Pai, dá a Tua paz, dá a Tua, Pai querido, o Teu infinito amor, a Tua bondade a Teus filhos, para que nós possamos caminhar juntos, sabendo que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ter